Claro que a Crítica Notícia começa essa edição falando do velório do ex-governador Amazonino Mendes. Admiradores se aglomeraram logo cedo para acompanhar a chegada do corpo ao local do velório, o Teatro Amazonas. O corpo foi desembarcado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes no final da manhã dessa quinta-feira. A chegada do corpo do ex-governador foi acompanhada ao vivo pela TV A Crítica. O avião da Latam, onde se encontra o corpo do ex-governador Amazonino Mendes. O cortejo, com os restos mortais de Amazonino Mendes, seguiu do aeroporto até o Teatro Amazonas. Perto de 12h40, o cortejo chegou ao Largo de São Sebastião. O Teatro Amazonas foi escolhido para ser o local das últimas homenagens ao homem considerado por apoiadores e opositores o maior político amazonense. O caixão de Amazonino foi colocado no hall de entrada do prédio, onde poderá ser visto pelo público. Na lateral do teatro e na rua ao lado, a organização do evento colocou cercados e cobertura para abrigar a população. Agentes de segurança e bombeiros vão atuar de forma preventiva durante todo o período de visitação. Dona Elane está entre as primeiras da fila. Ela lembra de quando teve uma carta atendida pelo ex-governador. Teve uma época que eu precisei fazer faculdade de turismo, ele prontamente me abraçou como uma criança. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas foi meu primeiro voto quando eu comecei a usar meu título, né? No início da tarde, dentro do teatro, o corpo foi recebido por familiares e amigos. Uma das primeiras autoridades a chegar foi o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. E eu acho que ele cumpriu a sua missão, vai descansar em paz e ele merece ter um velório digno, um homem que contribuiu muito com o estado do Amazonas. Além de deputados estaduais, ex-secretários e apoiadores de Amazonino compareceram à cerimônia reservada. Quem também fez parte de várias gestões de Amazonino foi Robério Braga. Ele falou sobre a última conversa que teve com o ex-governador quando já estava hospitalizado. E a última palavra que eu dei com ele já internado em São Paulo, antes de ir para a UTI, eu telefonei para ele e perguntei: e aí, Amazonino, como é que está o coração? Ele disse: saudoso, mas está tudo bem, Robério. Quem lembrou de Amazonino também foi o Humberto Miquiles. Ele disputou a última eleição ao governo como vice do Negão. Olha, é um momento de grande emoção, de grande sentimento, mas é também um momento de reconhecimento, né? Reconhecimento à distinção que ele me fez ao convidá-lo para aquilo que ele dizia que seria o melhor de todos os governos dele. O prefeito de Manaus lembrou a importância de Amazonino para a capital do estado. O Amazonino foi um visionário, um homem à frente do seu tempo. E o Amazonino foi prefeito de Manaus 3 vezes, ele vai receber a homenagem como prefeito. O Parque Gigante da Floresta vai se chamar Prefeito Amazonino. A homenagem no teatro foi uma proposta do governo em acordo com a família. Assim que eu soube do seu falecimento, decretei 7 dias de luto. Também conversei com a família e o estado do Amazonas tem feito, rendido todas as homenagens que são destinadas a um chefe de estado. O único familiar de Amazonino a falar com a imprensa foi o filho dele. É um legado contínuo, não dá para escolher um, né? É a própria vida dele, né? A própria figura dele, né? Não tem como escolher um legado. Impressionante ver essa movimentação intensa de políticos daqui do Amazonas, lá no Teatro Amazonas, hoje pela manhã e também à tarde. E a gente tem informação ao vivo, inclusive, vamos voltar ao vivo, direto do velório do ex-governador Amazonino Mendes. É isso, a Roberta Bindá está por lá, inclusive desde cedo, né, acompanhando todas as homenagens ao político ilustre do nosso estado. Roberta, minha amiga, muito boa noite para você. Passou muita gente aí nessas primeiras horas de visitação, conta aí pra gente. Oi, Rose, boa noite para você, para o Alex, para o Dante, a todos que assistem a gente agora ao vivo no A Crítica Notícia.
Muita gente já passou e continua passando, viu, Rose? Porque o velório, que agora passa a ser aberto à população, continua. Os portões aqui do Teatro Amazonas foram abertos para esse momento em que a população pode ter acesso ao hall central do Teatro Amazonas. Esses portões foram abertos às 5 horas da tarde, pelo horário aqui de Manaus, e desde muito cedo a gente já via toda essa movimentação. A gente fala agora ao vivo aqui de frente do Teatro Amazonas, onde estão posicionadas inúmeras coroas de flores, coroas de populares, de associações, de entidades, de políticos, todos prestando as últimas homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. A gente fala aqui do lado de fora, Rose, porque nesse momento não é mais permitida a entrada da imprensa para registrar lá dentro esse momento do velório que acontece, como eu disse, que vai até 6 horas da manhã de sábado. Mas aqui do lado de fora a gente também pode mostrar um pouco de toda essa estrutura que foi montada pelo governo do Amazonas para esse momento. Aqui a gente tem exatamente por aqui é onde as pessoas saem, depois que elas passam pelo hall aqui do Teatro Amazonas, e a gente vai se aproximar um pouco agora. A gente percebe exatamente as pessoas deixando aqui o hall principal do Teatro Amazonas. É a primeira vez que o corpo de um ex-chefe de Estado é velado aqui no hall principal do Teatro Amazonas. E isso é muito significativo, porque Amazonino Mendes tem uma história muito forte, uma história política, administrativa, com a cultura do Estado. Foi ele que revitalizou o Teatro Amazonas, foi ele que criou o Festival de Ópera do Amazonas, foi ele que construiu o Bumbódromo de Parintins, e é por isso também que vários artistas estão juntos nessas homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. A gente vai tentar se aproximar aqui um pouquinho, o Mauro Moraes, que me acompanha hoje nesta cobertura ao vivo. A gente vai tentar mostrar um pouco dessas imagens ali dentro, para você que assiste a gente ao vivo, aqui no A Crítica Notícia, lembrando que todas as equipes de jornalismo da TV A Crítica estão desde cedo nesta cobertura histórica, e aí a gente pode presenciar os populares, as pessoas param, elas podem ficar um certo período de tempo aí dentro, prestando as últimas homenagens. A movimentação está bem tranquila nesse momento, mas mais cedo a movimentação estava mais intensa, e aí a gente lembra, quem está assistindo a gente, que esse velório ele segue sem interrupções, 24 horas por dia. O caixão do ex-governador está fechado e assim ele vai permanecer até o fim do velório, que é aberto agora ao público. A gente tem a bandeira do Amazonas colocada bem em cima do caixão e também uma fotografia de Amazonino Mendes com a faixa de governador do Amazonas. Como eu disse no início da nossa participação ao vivo, o portão aqui da lateral do Teatro Amazonas foi aberto às 5 horas da tarde, mas o velório, antes aconteceu uma cerimônia mais restrita. Essa cerimônia durou cerca de 1h30 e foi fechada a autoridades, aos familiares e também às pessoas mais próximas do ex-governador Amazonino Mendes. A nossa equipe acompanhou toda essa movimentação e a gente vai acompanhar agora mais detalhes na reportagem. A todo instante, coroas de flores chegando, sendo posicionadas ao redor do Teatro Amazonas, símbolo da cultura no centro histórico de Manaus. Na tarde desta quinta-feira, grande movimentação de autoridades, amigos e familiares. A filha de Amazonino Mendes lembrou do momento em que a família se reuniu ainda no hospital em São Paulo. Disse que a partida de Amazonino foi serena e deixou marcas que nunca serão esquecidas. Ele uniu a família inteira, a gente conversou muito, ele tem esperança no futuro, ele acha que o Brasil tem jeito, que o Amazonas vai continuar evoluindo, deixou sempre coisas boas para nós. E você sabe que a nossa família não é política, a política se encerra com ele, mas o nosso espírito de abraçar o nosso Estado, é claro, vem dele. A cerimônia restrita aos mais íntimos durou cerca de 1h30 e começou com a leitura de uma mensagem enviada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula afirmou que Amazonino Mendes nasceu para a vida pública. Depois, a solenidade seguiu com as homenagens.
A sobrinha do ex-governador, Mônica Mendes, falou que um dos momentos mais marcantes foi quando a Orquestra de Câmara do Amazonas tocou a música Carinhoso. Carinhoso eu acho interessante porque a orquestra, né, filarmônica aqui do Amazonas foi ele também era muito voltado à cultura, gostava muito de música. E eu me lembro que quando a gente conversou, eles nos procuraram e disseram que queriam prestar uma homenagem, principalmente com essa música específica, porque toda vez que eles iam fazer uma apresentação, ele pedia essa música para tocar. Dona Celis Borges, amiga de muitos anos, afirmou que a maior lembrança do Negão é do amor pelas pessoas. São muitas, né? Muitas. Ele para mim, era esse líder político, esse grande administrador que deixou um legado enorme que todo mundo conhece, né? Mas o que eu vou guardar dele é o amor dele pelas pessoas. Essa fala da dona Celis Borges, ela também é unânime. A gente está aqui desde cedo, trabalhando, apurando, conversando com familiares, com amigos e com políticos e até mesmo adversários políticos que prestam homenagens neste momento, dada a importância, a relevância histórica de Amazonino Mendes para a nossa cidade, Manaus, mas também e principalmente para o estado do Amazonas. Todo mundo aqui confirma essa simplicidade. Amazonino Mendes, que era tido como um amazonense muito culto, mas de gostos simples e que conquistava a todos, principalmente a população. A gente segue aqui acompanhando toda essa cobertura jornalística neste dia histórico. É apenas a primeira noite de velório que acontece aqui no Teatro Amazonas. A gente viu também a presença de muitos representantes da cultura. E agora há pouco a cantora Lucilene Castro, ela fez uma apresentação aqui no hall, já foi num horário em que a imprensa não podia entrar nesse espaço, mas Lucilene Castro se apresentou, cantou 2 músicas e daqui a pouco, às 9 horas da noite, está prevista uma outra apresentação. Quem deve cantar em homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes é o cantor Salomão Rossi. Amanhã, essa presença de artistas aqui da terra, ela também continua, inclusive amanhã com vários artistas prestando homenagens, cantando músicas, entre eles Davi Assayag, e no sábado também há a previsão de apresentação de Márcia Siqueira. São todos cantores, ícones da nossa cultura popular aqui do Amazonas e que também neste espaço que representa a cultura do Amazonas também fazem essa última homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes. E aí a gente reforça as informações para as pessoas que nos assistem neste momento. O velório ele segue até às 6 horas da manhã de sábado, porém só vão poder entrar no hall do Teatro Amazonas aquelas pessoas que entrarem na fila aqui do lado de fora do Teatro Amazonas até a meia-noite de sábado. Rose, Alex e Dante, eu volto com vocês. Obrigado, Roberta. Dia histórico com cobertura histórica pela TV A Crítica. Roberta Bindá, obrigado pela sua participação. E a gente vai voltar daqui a pouquinho do teatro com outras informações ao vivo nesse encerramento de edição. Pois é, né? E a Roberta conseguiu colher, inclusive, né, Dante também estava acompanhando aqui com a gente essa reportagem da Roberta, depoimentos marcantes de pessoas que o conheciam, que trabalharam com ele, e ficou marcado ali o depoimento da filha também, né, que falou que ele conseguiu unir a família nos últimos momentos. A gente sabe que ele dedicou a maior parte da vida dele à vida pública, então, com certeza, essa parte da família, ele ficou ausente durante muito tempo e acabou que foi uma partida em paz, segundo o que ela comentou. E você até lembrou, né, que ela chegou a ser secretária durante a gestão de Alfredo Nascimento, mas ela frisou que ali o legado da política se encerrou com ele de fato. Lívia é muito mais artista do que política, né? Ela teve uma passagem pela política, mas dedicou ali sua vida também à arte, à música, é uma excelente cantora e faz parte dessa formação, desse gosto refinado que a Amazonino tinha para a música também. Essa homenagem da Orquestra de Câmara que foi feita, ela relembra muito todo o investimento que foi feito para ter essa cultura de ópera aqui no Amazonas, porque a Amazonino
trouxe isso junto com o Robério Braga na sua gestão e criou a Orquestra Filarmônica, na época trazendo inclusive o maestro Júlio Medalha, um dos maiores maestros do país, para criar a Amazonas Filarmônica aqui e criar toda essa cultura, né? Que hoje a gente vê um mercado, vê um centro cultural, Cláudio Santoro, muito apto a ensinar música para as pessoas e tem esse dedo dele também. A gente vê nas imagens aí, ao longo de toda a programação na TV A Crítica, a maior representatividade política mais diversa que eu já pude ver, né? É uma prova do tamanho da influência que ele tinha e vai continuar tendo, porque é uma figura gigantesca, né, da nossa história. Então merece uma homenagem desse tamanho. Né? Uma figura que morre, mas permanece muito viva. Inclusive em espaços públicos, em obras e legados que foram deixados e que vão ficar para todo sempre aqui no nosso estado. Tá certo. E tem uma homenagem interessante, a gente está mostrando aqui esses detalhes aqui a respeito da homenagem aqui em Manaus. No domingo, enquanto a gente fazia o nosso programa especial aqui, né, de homenagem a Amazonino Mendes, a gente trouxe a informação de que hoje o Botafogo, o time do qual o Amazonino era um torcedor, era um botafoguense apaixonado, iria fazer uma homenagem a ele hoje. A gente tem aqui na tela, ó, o registro do minuto de silêncio no clássico hoje entre Botafogo e Vasco. Está aqui a homenagem póstuma do Botafogo, Amazonino Mendes, botafoguense, ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus. Então fica o registro num clássico super movimentado, que está movimentando o país, pelas torcidas tão apaixonadas. Parando o registro, a homenagem aqui a Amazonino Mendes também no Maracanã.